Hoje, no Dia do Índio, o Repórter Eco faz uma homenagem aos povos que têm uma rica diversidade cultural e vivem em harmonia com a natureza. Conheça um projeto que revela o universo indígena para as futuras gerações. Você vai visitar um santuário que tenta garantir os direitos de animais como os grandes primatas. E ainda, um novo serviço pela internet incentiva a troca e a reciclagem de celulares usados. Os sites de reuso procuram incentivar o reaproveitamento e reduzir o número de aparelhos que ficam esquecidos dentro de casa. Em Sorocaba, no interior paulista, mais de 50 chimpanzés, que no passado sofriam maus tratos em cativeiro, ganham carinho e cuidados especiais. E inspirada no trabalho dos pais antropólogos, a escritora e ilustradora Rita Carelli decidiu mostrar para as futuras gerações o dia a dia na aldeia. Sabe aquele celular guardado na gaveta porque quebrou? A novidade é que esse tipo de aparelho pode ser vendido para uma rede de sites de reciclagem que também vende aparelhos usados, aumentando a vida útil deles. Nova tecnologia, novo design, muita publicidade e o consumidor se vê capturado pelo desejo. Logo, logo, vai querer um celular novo. O problema é que estamos gerando uma enorme quantidade de resíduos. A ONU, Organização das Nações Unidas, traçou o primeiro mapa global do lixo eletrônico, em parceria com governos, empresas e ONGs. Em 2012, o descarte médio mundial foi de 7 quilos por habitante. Estados Unidos e China lideram a lista. Na América Latina, o Brasil só perde para o México. Se continuarmos nesse ritmo, daqui a bem pouco tempo, em 2017, chegaremos a um total anual de 65 milhões de toneladas de lixo eletrônico, quantidade suficiente para encher 200 edifícios como o Empire State, cartão postal de Nova York. Fã de novas tecnologias, morador da capital paulista, o consultor de negócios Elvis Camilo troca de celular, no máximo, a cada 2 anos. Geralmente os celulares que estão sendo lançados, eles têm memória maior, né? Aplicativos e recursos assim, um toque já responde e-mail. Neste site, ele encontrou a solução para a última troca. Vendeu o celular que tinha por cerca de metade do valor do aparelho que queria comprar. E, de quebra, conseguiu encaminhar outros aparelhos sem uso dele e da mulher para a reciclagem. Postei o meu celular, eles responderam, ok, o celular está de acordo com o que você nos enviou e fez a transferência. O casal de franceses, Amaury e Berenger Berthaud, mudou de Paris para São Paulo com os 4 filhos para montar a pequena empresa de compra e venda de celulares usados que funciona via internet. O modelo de negócio vem crescendo nos Estados Unidos e Europa. Estimula o consumidor a comprar algo que já foi fabricado, evita o gasto desnecessário de matérias-primas virgens e poupa dinheiro. A nossa empresa ela presta 3 tipos de serviços: serviços de recompra de celulares usados, serviço de revenda, depois de um trabalho de conserto, e serviços de reciclagem. Celulares encaminhados pelo correio para a empresa do casal Berthaud passam por uma primeira avaliação na Copermit, cooperativa credenciada pela Prefeitura de São Paulo, para verificar se podem ser reutilizados ou se os componentes usados para a fabricação serão enviados para a reciclagem. A segunda avaliação e eventual troca de peças é feita pelo técnico José Araújo, que dá uma dica para quem vai vender ou doar um celular usado. Nos celulares tem a parte de resetar o aparelho. Ela procura a parte, dependendo da marca, né? Ela procura a parte que faz o reset e ela apaga todos os dados. Para as empresas que vão trocar várias unidades usadas pelos funcionários por novos, eles oferecem a possibilidade de concretizar uma doação, ao invés de receber o valor que seria pago pelos aparelhos. A gente tem 3 ONGs parceiras e as empresas podem fazer a doação do valor desses celulares usados.
As ONGs são o Instituto 5 Elementos, Educação para a Sustentabilidade, Instituto Fazendo História e Casa da Criança Santo Amaro. E essa regra não vale só para as empresas. Qualquer cidadão pode doar o valor que seria pago pelo celular. Aparelhos parados em casa podem acabar ajudando muita gente. Bom motivo para não acumular objetos que já não servem mais. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área do meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Na Semana de Mobilização Nacional dos Povos Indígenas, mais de 1.500 representantes de tribos se concentraram em Brasília. Eles realizaram manifestações e encontros para reivindicar seus direitos. Um dos protestos foi contra a PEC 215, proposta de emenda constitucional que transfere para o Congresso a atribuição de oficializar as terras indígenas. Também criticaram as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal que anularam processos de demarcação de algumas áreas indígenas. Em documento entregue ao presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, os índios reafirmam que vão resistir contra a eventual aprovação da PEC 215. Em cerimônia fúnebre, perto da fronteira do Brasil com a Venezuela, os Yanomamis enterraram parte das mais de 2.600 amostras de sangue que foram repatriadas pelos Estados Unidos. O material foi coletado há mais de 40 anos, sem consentimento prévio, por pesquisadores da Universidade Norte-Americana da Pensilvânia. A devolução foi um longo processo que contou com a atuação do Ministério Público Federal e do Itamaraty. Para a etnia Yanomami, o sangue deve ser enterrado junto com os restos mortais, para que a alma dos parentes mortos possa descansar. O desastre em Santos. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, multou em R$22.500.000 o grupo Ultracaro. A empresa recebeu a multa pelos danos ambientais e riscos à população causados pelo incêndio do último dia 2 de abril no terminal da Lemoa, região portuária da Baixada Santista. O fogo atingiu 6 tonéis de gasolina e etanol. O combustível, misturado à água e aos produtos de combate às chamas, foram parar no estuário e nos pesqueiros. Mais de 10 toneladas de peixes de várias espécies morreram. Aguarde, porque tem mais! O projeto reúne livros e vídeos que revelam a vida na aldeia indígena. E a seguir, um santuário de grandes primatas do interior de São Paulo comemora a decisão da Justiça Argentina que reconhece o direito de um orangotango fêmea viver com mais liberdade. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O Tribunal da Argentina concedeu o direito de um orangotango fêmea viver com mais liberdade. A decisão rara é comemorada num santuário de primatas do interior paulista. Sandra raciocina, sente, estabelece laços afetivos, chora perdas, toma decisões, possui autonomia e percepção do tempo, aprende e transmite o que aprendeu. Vive sozinha e se frustra com o confinamento. Com esses argumentos, uma associação de advogados conseguiu na justiça que a orangotango de 28 anos, nascida num zoológico na Alemanha, deixe o zoo de Buenos Aires para viver em semi-liberdade. Animais criados em cativeiro não conseguem obter o próprio alimento nem se defender de predadores. Por isso, ela não vai para um ambiente natural.
deve ser encaminhada para um santuário como este, em Sorocaba, interior de São Paulo. Daqui, o empresário Pedro Interian, cidadão brasileiro nascido em Cuba, preside o projeto GAP, movimento internacional criado nos anos 90 para garantir os direitos básicos dos grandes primatas. Ele cuida de mais de 50 chimpanzés, entre eles o pequeno César, de 1 ano. Eu sugeri a ele tentar um santuário que existe em Flórida, que é o centro para dos grandes primatas, que ele tem 18 orangotangos. Eu não tenho aqui. O grande problema é a permissão do governo norte-americano, que pode demorar 6, 8 meses. E isso é muito tempo. E aí, se isso se demora muito, talvez seja necessário vir para nós. Em 1975, no livro Libertação Animal, o filósofo australiano Peter Singer, que hoje dá aulas de bioética numa universidade norte-americana, já trazia questões muito importantes. Ele afirmava e afirma que somos todos animais e que as nossas semelhanças em relação aos outros animais são muito maiores do que as nossas diferenças, embora os seres humanos tenham desenvolvido a linguagem de um jeito que nenhuma outra espécie fez. Os grandes primatas são tão parecidos conosco, psicologicamente e biologicamente, que também deveriam ter assegurado o direito à vida e não deveriam ser agredidos de forma alguma. Casos semelhantes ao da orangotango Sandra já ocorreram no Brasil, Estados Unidos e Áustria. São importantes por abrir precedente positivo para novas situações. Porque o problema do zoológico é a exibição ao público de 8 horas por dia, ou 7, 8 horas por dia. E depois a reclusão deles dentro de uns dormitórios minúsculos, onde eles não enxergam nada, a temperatura é altíssima nesta época. Praticamente eles piram. E os chimpanzés que nós recebemos no zoológico são todos perturbados mentais, que para nós é muito mais trabalhoso recuperar eles. Porque aqueles que têm problema físico do circo, eles não têm dentes, eles são castrados, eles apanharam muito, então eles odiam os humanos. Isso com o tempo só vai diminuindo. Há cerca de 2 décadas, sem a consciência ambiental que desenvolveu, Pedro Interian, que tinha um criadouro conservacionista reconhecido pelo IBAMA, queria ser um colecionador. Decidiu criar o chimpanzé Guga em casa, algo impensável hoje. Percebi que o que tinha na mão era um ser humano primitivo, porque ele se comportava como meus filhos quando foram bebês. Então comecei a mergulhar na história e na realidade deles. Quando ele ia desenvolvendo, eu ia ficando mais surpreso com todas as características e inteligência dele. Então, eu viajei pelo mundo, fui a vários santuários, a vários locais que criavam eles, e me liguei com o projeto GAP. Ele se envolveu na luta para libertar os primatas de circos e zoológicos. Tirou dinheiro do próprio bolso para construir grandes recintos e formar grupos de chimpanzés. César é um dos filhotes que nasceram aqui. Curioso, brincalhão, inteligente, foi cuidado pela tratadora Meire, que vive no santuário. A mãe não amamentou porque ela foi criada por humanos e ela não tem esse instinto de amamentar, ela não sabe amamentar. Então eu faço esse papel de mãe. No caso do César, a gente vai fazendo uma adaptação com as irmãs, com a mãe, para que no futuro ele viva com ela, né? Já Luísa é uma mãe exemplar e Jimmy se revelou um grande pai adotivo. Eles encontraram aqui uma vida melhor, mas o presidente do GAP afirma que, infelizmente, os primatas em vida livre vão desaparecer. Os primeiros vão ser os orangotangos em Indonésia e depois vão acontecer os gorilas da montanha e depois os bonobos e depois o chimpanzé. Que em África já não se respeita mais, inclusive a própria epidemia de ébola está atingindo a eles e está aniquilando os gorilas mais de 90% e os chimpanzés mais de 70%.
Mas o presidente do projeto GAP, que afirma ter recebido dos primatas o afeto mais verdadeiro que conhece, não perde a esperança. Sabemos que hoje as novas gerações, através das comunicações eletrônicas que existem, estão mais conscientes que nunca que um zoológico como para divertir o público não tem mais sentido neste século. E que esses animais têm que ser protegidos. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. Baré, o Povo do Rio, documentário produzido pelo Sesc TV com direção de Tatiana Toffoli, é parte de um projeto que durou 5 anos e que inclui livro com o mesmo nome. O objetivo é divulgar o conhecimento e revitalizar a cultura dos índios que vivem ao longo do Rio Chié e Alto Curso do Rio Negro, no nordeste da Amazônia. Um povo que é exemplo de tantos outros, teve sua história marcada pela violência e exploração do trabalho. Chegaram a perder até sua língua originária, o aruaque, que foi trocada pelos antigos colonizadores pelo nhengatu e pela própria língua portuguesa para facilitar a comunicação com eles. Aos poucos, crenças, costumes e tradição foram substituídos pelo modo de vida dos brancos. Até 1990, a etnia Baré era considerada extinta no Brasil. Mas os índios se adaptaram e conseguiram se recuperar. Hoje, eles são mais de 10 mil integrantes. A 10ª população indígena do país. Vivem perto dos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, região amazônica que sofre com a invasão de garimpeiros. No documentário Baré, Povo do Rio, é possível acompanhar o dia a dia, os rituais, tradições e o saber de um grupo indígena que ainda vive em harmonia com a floresta. E você vai ver a seguir. A vida nas comunidades indígenas é revelada em vídeo e livros, projeto da escritora e ilustradora Rita Carelli. O Repórter Eco volta logo mais. Um Dia na Aldeia é um projeto que reúne livros e vídeos sobre uma das riquezas do Brasil, a cultura dos povos que vivem na floresta. A ideia é aproximar as crianças do universo indígena. Falar sobre o universo indígena é sempre um desafio, mas também uma inspiração para a Rita Carelli. Filha de antropólogos, desde criança, ela acompanhava os pais em aldeias de várias etnias. Agora, em parceria com o projeto Vídeo nas Aldeias, criado pelo pai dela, Vansan Carelli, que além de indigenista é também documentarista, Rita escreveu e ilustrou parte dos livros da coleção para crianças Um Dia na Aldeia. A escolha das histórias partiu de vídeos gravados pelos próprios indígenas. Cada livrinho vem com um DVD, que é um filme feito por um realizador indígena. A coleção trata da cultura e costumes de diferentes etnias que vivem no Brasil. A autora explica que, para ilustrar os livros, fez oficinas de desenhos com algumas crianças indígenas. Esses livros são, de alguma forma, porta-vozes também dessas culturas, né? Na medida em que eles chegam em outros lugares, em que outras crianças de outra cultura têm acesso a eles. Então é muito importante para a gente que os índios endossem, né, a proposta e se reconheçam nesse trabalho. A coleção Um Dia na Aldeia é bilíngue. Os textos são em português e na língua indígena da etnia retratada.
pouca gente sabe que existem mais de 180 línguas faladas no Brasil, além do português. A gente realmente virou as costas para essas populações, né? E essa coisa dos livros serem bilíngues é um pouco essa provocação. Por mais que você não consiga entender o que está escrito na língua indígena, as crianças vão olhar e falar: nossa, mas que língua é essa? Essa é uma língua que existe aqui no nosso país, falado por esse povo. A proposta é também usar os livros nas aldeias para ajudar na alfabetização das crianças. Esses livros vêm realmente como a tentativa de construir uma pontezinha, né, com as crianças não indígenas, das crianças indígenas, para que elas possam, quem sabe, começar uma relação nova, assim, de mais respeito e amizade. É importante que sejam prestadas homenagens aos nossos índios. Eles já ocuparam todo o território nacional, mas hoje são menos de 1 milhão de pessoas e seus modos de vida são cada vez mais atingidos pelos nossos. Quando viviam em aldeias isoladas, apenas seguindo os seus formatos, índios podiam nos ensinar muito. Adultos nunca batiam em uma criança que vivia em liberdade. Um índio era uma pessoa absolutamente autônoma, não dependia de ninguém para nada. Sabia fazer sua casa, sabia plantar e colher, sabia fazer ele mesmo seus instrumentos de trabalho. Índio não tinha doenças de branco, como eles chamavam. E o chefe não dava ordens a ninguém. Era o que mais sabia, o líder espiritual, o grande mediador de conflitos. Mas não dava ordens. E ninguém se apropriava da informação para transformá-la em poder político ou econômico. O que um sabia, todos podiam saber. Hoje, quase não há índios isolados. Suas aldeias foram modificadas. A televisão está em toda parte. Crianças são educadas também em português. E os jovens não querem viver como índios, querem roupas de branco, querem ter como reproduzir músicas de branco e por aí. Mas para isso, eles têm de trabalhar o tempo todo para fabricar colares, pulseiras e outros enfeites para vender aos brancos. E não querem ser pajés, para não ter de passar por um longo tempo de aprendizado, com muitos sacrifícios, abstinência sexual. Mas o pajé é que faz a ligação com o mundo dos espíritos. Cada árvore, cada animal tem um espírito que é dono. E o pajé é que diz quando o espírito está insatisfeito e cria problemas. Neste nosso mundo mergulhado em crises, nós poderíamos aprender muito com os índios. Mas como nos faltam políticas adequadas, contribuímos para que o modo de viver deles cada vez mais se afaste do que era. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook, curta a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra com uma frase do Ailton Krenak, um dos mais importantes líderes indígenas do Brasil. Ele define assim o pensamento dos povos da floresta. Nós devemos andar aqui na terra pisando suavemente, como um pássaro que passa voando no céu. Você olha e vê que ele não deixa rastro. Repórter Eco, até o próximo programa.